Olá meus caros, aqui é o Corvo. Chegamos então ao penúltimo episódio da primeira temporada de The Last of Us, episódio número 8, Quando Estamos Necessitados. Eu tinha uma certa expectativa com esse episódio por dois motivos. O primeiro deles seria no sentido de averiguar o impacto que esse trecho da narrativa, equivalente ao primeiro game de The Last of Us, como mesmo iria impactar o público que não jogou. Até porque é um trecho muito ingrato, muito difícil, muito pesado. Há coisas aqui muito repugnantes, difíceis realmente de digerir, né? Então, a carreta atropelando o público, literalmente uma carreta, suscitando no mesmo, né, sentimentos de revolta, asco, né, ódio, completa repugnância em relação ao vilão, que aqui é o David. Eu queria ver isso de perto, sentir isso de perto, averiguar qual seria o termômetro, onde a temperatura iria se elevar e até que ponto. Sentimento de revolta, asco, e também no caso de empatia, compaixão, né, aqueles sentimentos mais dignos que são suscitados em nós, no caso de tentar ajudar, né, querer abraçar, acolher, né, uma vítima como a Ellie. Tudo isso eu queria averiguar, principalmente naqueles que não jogaram, qual seria o impacto causado neles, o movimento da obra de TV e se ela seria frutífera na retratação desses elementos. Porque no game eles foram retratados de maneira muito boa e com uma intensidade muito maior também, que eu já vou entrar nisso daqui a pouco, porque eu vou voltar naquele gancho que eu fiz no episódio anterior sobre o ato, a característica de um game em si, o fato de jogarmos, nos colocar numa posição de projeção. Games têm essa qualidade de nos colocar mais intimamente no lugar das pessoas. Eles ajudam, não totalmente nos colocam no lugar dos personagens que controlamos, mas de alguma forma há um elemento projetivo em questão. Daqui a pouco vou falar sobre isso. Mas, já que falei na questão projetiva, isso também dá um gancho para mim, no caso, para mencionar o segundo fator, o segundo elemento que eu queria averiguar, inclusive me colocando também nesse lugar, que seria de sentir, perceber qual o impacto da adaptação televisiva e o grau, né, de agressão que o episódio, em tese, iria causar quando comparamos com a nossa experiência enquanto gamers, nesse caso eu estou falando de pessoas que jogaram, como eu, qual o grau de agressão que o episódio iria causar, mesmo em nós que já conhecemos, já sabíamos o que ia acontecer. Então, são dois momentos. O choque inicial de quem não esperava essas coisas e o choque naqueles que conheciam a história, mas pelo fato do conteúdo ser de extrema repugnância, bárbaro, abominável, se a retratação da TV manteria essa sensibilidade. A minha conclusão, depois da transmissão do episódio, de um impacto, recepção inicial, vendo as pessoas comentar a respeito do mesmo, foi de que o episódio funcionou muito bem. Um vínculo empático, né, um certo carinho, um certo amor que o público já demonstra ter por ele, funcionou. O desenvolvimento da série apontou para esse caminho, conseguiu um certo desenvolvimento bastante assertivo, de fato, o caminho que a série traçou, mesmo com diferenças poucas, né, em relação ao game. Isso não afetou a relação que é construída com a personagem Ellie. O público realmente desenvolveu essa afeição por ela, e o impacto, né, o asco, a revolta, isso é visto claramente no público que nunca jogou The Last of Us. Então o percurso do jogo e o percurso da série, eles de certo modo se equiparam. Isso tem sido uma constante, e é uma coisa que eu tenho repetido desde o primeiro episódio, mas porque é necessário repetir, é necessário reforçar. A série e games, no caso game, né, porque por hora apenas foi adaptado o primeiro, o segundo também será. Mas enfim, série e game se equiparam. Eles se complementam em alguns pontos, se encontram em outros, mas de certo modo é o mesmo tônus, a mesma direção, o mesmo espírito, a mesma mensagem.
e os complementos que a série faz não perturbam a ordem da história, do conceito original da obra de Neil Druckmann. E no aspecto afetivo, no aspecto emotivo, é interessante perceber como o público também faz essa trajetória mesmo não tendo jogado ou entrando em contato com um game que estimula em nós projeções. E é aí que eu vou entrar agora em um aspecto particular da minha análise, da minha experiência, né, como gamer e também telespectador, que é no sentido de tocar nesse aspecto, na projeção. Eu achei o episódio muito bom mesmo. Em termos de retratação, aquilo que ele acrescentou, né, a série de TV deixa o David ainda mais monstruoso do que ele é nos games, no game. Estou falando games no plural, pensando nas 2 temporadas, né, nos 2 games. Mas na verdade o David, como você sabe, só aparece aqui. Então no game. Desculpe pelo erro novamente. Mas quando eu penso no David, personagem do game The Last of Us Part 1, ele é disparado o personagem mais repugnante, mais grotesco, mais animalesco daquela obra. E o que eu não contava, de certo modo, é que ele ficaria ainda mais monstruoso, pior, mais repulsivo do que ele já era. Porque as características dele no game são de canibalismo, ele é um canibal, ele é o líder de um esquadrão brutal, um bando de assassinos, vivendo em condições extremas, e ele é o líder desse bando, um bando de canibais. Se não tem animal para comer, eles comem seres humanos e não estão nem aí para isso. Aquele conceito de sobrevivência do mais forte, aquele tônus autoritário, vertical, tirânico, isso nós encontramos no David lá. Ele é um canibal e ele lidera canibais. São pessoas completamente desumanizadas, completamente brutalizadas e mortificadas, e que abraçaram completamente a barbárie, né? A humanidade, civilidade, né? Isso se afastou completamente do David e daquelas pessoas que se reconhecem nele ou seguem ele. Ou seja, aqui a sociopatia já é gigantesca. Mas tem um segundo elemento também, né? A segunda característica do David, que é aquela que nos afeta, que nos destrói ainda mais, como se canibalismo não fosse suficiente. Isso nos destrói ainda mais, que é o aspecto pedófilo. David enxerga nos outros marionetes, ferramentas, naqueles humanos que não, no caso, se aproximam, né, não aceitam a sua liderança ou não fazem parte do seu grupo. É apenas recurso, né, no caso para se alimentar, canibal. Mas no caso com Ellie, e uma coisa que a série deixou inclusive interessante, né, porque a série não coloca a questão só em Ellie, mas em mais crianças. Uma coisa que não existe no game e existe aqui na série, foi introduzido na série, é que o David não aponta apenas para a Ellie no sentido da pedofilia, né, que é a segunda característica repulsiva do personagem. Ele aponta, por exemplo, também para a Hannah, e ele aponta inclusive em um momento para a possibilidade de abusos com o público infantil em outras esferas. Primeiro porque a série coloca que o David foi um professor. Imagina um pedófilo professor. E não satisfeita, aqui também ele exerce a figura de pregador, né? Uma pessoa com o poder da fala, com um lugar de fala privilegiado, né, que concentra um certo poder, usando a fé para manipular as outras pessoas. Que também é um outro ambiente social, assim como é, né, o educacional infantil. Né, o ambiente da fé, da religião, que tende a ser um ambiente dogmático, né, sem muita crítica, muita reflexão, é um abutre, né, é um verme que também se aproveita desse tipo de espaço. E esse espaço, assim como um espaço escolar, é repleto de crianças. As dimensões, as camadas que foram colocadas em David na série são ainda mais abomináveis e nos fazem entrar em contato com essa possibilidade de que esse cara ele está perseguindo crianças, abusando de crianças, não apenas após o apocalipse, né, e não apenas em um recorte que diz do momento que ele encontrou Ellie,
e por razões pessoais pedófilas, né, asquerosas, queria ter a menina para ele. Quando nós inserimos, no caso o Craig Mazin inseriu, né, o roteiro dele. Quando o Craig Mazin inseriu esse aspecto de David ter sido um professor e agora é um pregador, ele de certo modo aponta para um background, né, uma historicidade desse personagem e cria em nossa mente, em nossas reflexões, né, nos aterroriza de modo a imaginar sem querer, porque, claro, nós não queremos imaginar coisas assim, e aí que reside, no caso, o terror, né? É horrível pensar nessas coisas, mas enfim, ele cria esse link com o David do passado. O David, que foi professor, que agora é um pregador, que explora as pessoas com a sua fé, na sua fragilidade, mas também o professor, o educador, que também explora a imaturidade, a inocência, né, a incapacidade de crianças não serem capazes de se defender sozinhas de um monstro, né, uma criatura bestial como ele é. A série traz esse elemento, e isso deixa o David ainda mais monstruoso, mais abominável em todos os sentidos. Então o impacto aqui é muito mais forte quando nós percebemos, né, nós lidamos com a figura do David. Quando eu joguei The Last of Us, eu queria matar o David, com vontade. Isso jamais aconteceu comigo em outras ocasiões, porque na minha história como gamer, quando eu estou jogando e existem vilões, normalmente o que se coloca adiante é uma simples questão de desafio, né? Enquanto um boss, um vilão é desafiador, né? A nossa capacidade de superar os problemas que eles nos colocam, né? Os desafios que um game nos coloca. Mas como The Last of Us tem essa característica mais cinematográfica, como ele apela demais para as emoções e demais, eu não estou dizendo no sentido pejorativo, é um aspecto que eu acho interessante no game porque ele é bastante humanizado, né? Ele mostra o pior e o melhor do ser humano em vários momentos. Quando eu entrei em contato com o David, eu queria matar o David. Sério, pra valer. Não era só um desafio que foi colocado diante de mim. David, aquilo que ele é e as pessoas as quais ele representa, e inclusive na série muitos monstros mais, porque no game o David não tem, né, o viés religioso, e aqui foi inserido. David, eu odeio tudo que ele representa. Ele é um personagem com um roteiro muito bem escrito pelo Druckmann no game, ele é asqueroso em todos os sentidos, e jogando como gamer ele não era, ele deixou de ser um simples desafio para mim, porque sendo, né, o pior tipo de ser humano que nós podemos esperar, ele também foi capaz, como vilão, de despertar em mim, como gamer, os piores sentimentos humanos que eu poderia ter por outra pessoa. Então, jogando, eu queria destroçar o David. E quando isso aconteceu, quando isso se consumou no game, a raiva, né, e ao mesmo tempo a fragilidade, o desespero, todos aqueles sentimentos da Ellie eu compartilhei com ela. É uma experiência que poucos games na história da indústria, né, da indústria de jogos, são capazes de proporcionar. The Last of Us faz isso. Mas ao mesmo tempo que era uma vontade, né, um tônus gigantesco de destruir aquele desgraçado, isso tem um custo emocional muito grande, um desgaste emocional muito grande. A Ellie fica destruída no game. Aqui também ela fica. A maneira de reagir entre a Bella Ramsey e a Ashley Johnson no game são maneiras diferentes, eu vou falar sobre isso depois. Diferentes, tá? Mas não excludentes. Mas a experiência como um todo, o grau de emotividade, aquilo que a experiência nos faz sentir jogando, é absurdo, é desgastante, drena completamente as nossas emoções. Principalmente quando nós estamos jogando pela primeira vez e não sabemos o que de fato está diante de nós, o que de fato vai acontecer, né? Enfim, é uma experiência muito, muito forte. E assistindo a série, tendo passado por aquela experiência, uma coisa que eu tinha bastante curiosidade era se a série iria me fazer sentir a mesma coisa novamente. Eu fiquei novamente enojado, eu fiquei novamente completamente emputecido, com uma vontade gigantesca de voar naquele merda,
Mas ainda assim, mesmo com tal repulsividade, eu acho que uma coisa que abranda um pouco a experiência na série de TV para aqueles que jogaram é o fato de nós já sabermos de antemão que o David vai morrer. Isso ajudou um pouco na minha experiência para que ela fosse um pouco menos colérica, né, menos asquerosa. Embora os acréscimos que o Craig Mazin colocou no roteiro me deixaram mais enojado ainda também. Enojado de uma forma que eu não fiquei, por exemplo, nos games, que é o viés religioso. Eu fiquei ainda mais enojado. Então eu não encontrei a mesma experiência que eu tive jogando. Eu encontrei coisas novas que eu não esperava encontrar, que foi esse background, né, esse fio anterior do David, a sua identidade profissional, que era de professor, que sendo pedófilo me deixa completamente perturbado, né? Como alguém que valoriza a educação, como alguém que trabalha com a educação, que tem isso no horizonte, isso me perturba, né? Isso mexe comigo. E o viés religioso também era uma coisa que eu não esperava encontrar, e está aqui faz, de certo modo, bastante sentido também, né? Mas é um elemento que também não estava no jogo. Foi uma experiência diferente, mas sabendo que ele iria ser destroçado no final, infelizmente pelas mãos da Ellie, né, é algo dolorido, algo assim, de partir o coração, né? O fato dela ter passado por aquilo e ter sido também responsável pela morte dele, todo o conjunto, isso continuou sendo muito, muito delicado para mim. São cenas que, jogando e assistindo, eu sinto do mesmo jeito. O momento que a Ellie tem que resistir a ele e o momento que ela suja as mãos matando o David para sobreviver, né, por legítima defesa, o fato de ser uma criança de 14 anos, ser a Ellie, para mim é muito triste, é de partir o coração, é uma coisa que arranha o meu espírito, né, o espírito de muitas pessoas, como eu pude perceber, tanto daquelas que jogaram e continuam tendo esse impacto, como daquelas que não jogaram e tiveram contato com a obra e esses elementos, esse setor da mesma pela primeira vez. Esse foi um momento igual. O sentir por ela, né? Não sentir como ela, porque a gente não tem a capacidade, não faz ideia do que é estar no lugar da Ellie. A gente não tem. A gente é impactado pelas cenas, pela situação, né, pela agressão, por aquele predador asqueroso, né, tentando abusá-la, mas a gente não tem ideia de como é isso. Quem pode se aproximar da experiência de um abuso, de um ataque, né, de um predador sexual, é quem infelizmente já passou por isso, né, o que eu, do fundo do coração, lamento por todas as pessoas, né, não apenas mulheres, que são a maioria, mas também homens que passaram por uma situação como essa, né, de abuso sexual. Essas pessoas é que têm realmente noção do que é isso. Eu não posso quantificar, né, ou mesmo dizer qualitativamente o que é para essas pessoas assistir um episódio como esse, ou o que dirá jogar. Eu não consigo quantificar, não consigo imaginar o que é estar na pele de vocês, né, como as cicatrizes deixadas, né, não apenas no corpo, mas eu falo na alma também, como elas passam a pulsar, como elas remetem a um momento da vida dessas pessoas que elas jamais deveriam ter passado. É uma coisa muito delicada. Então, quando a Ellie de fato elimina o David, foi um momento muito delicado para mim novamente, e não foi tão distante assim da minha experiência como gamer. Mas, para além das novidades em relação ao personagem, esse asqueroso personagem que eu mencionei, né, o passado como professor, agora o papel de pregador, os demais elementos não apenas do personagem, mas do episódio como um todo, eu preciso confessar que eles não foram assim tão extremos para mim como foi o jogo. E é aí que eu vou entrar naquela questão da qualidade projetiva que um game proporciona para quem tem essa experiência. É diferente, meus caros. E eu aconselho demais para quem gostou da série, para quem gostou do trabalho televisivo, dessa adaptação, para que quando vocês puderem, quando vocês tiverem a oportunidade de jogar The Last of Us, que vocês joguem.
sério mesmo, joguem. Se deem essa possibilidade, essa oportunidade. É diferente. É diferente, é complementar e também leva a vocês a sentirem coisas de maneira bem mais intensa também, em alguns pontos. Nesse trecho do David não tem como não ser diferente, no sentido da tensão, né, do estado de completo asco e também, em certos momentos, desespero que a gente sente. Porque é diferente de estar assistindo a um episódio de TV, né, onde os personagens estão definidos, eu estou aqui na minha poltrona, Pedro Pascal está do outro lado, Bella Ramsey está do outro lado, são pessoas diferentes. O game ele tem algo diferente, que é o elemento projetivo. É o fato do joystick estar nas suas mãos. É a vida daquele personagem, aquele personagem que você simpatiza, que você gosta tanto, aquela vida está nas suas mãos. É claro que, né, se um personagem morrer, o game proporciona para você aquela experiência do tipo, tente de novamente, não é game over. Quando você morre no game, você pode tentar passar por aquele trecho da obra letal naquele momento, tentar mais uma vez, né, superar o desafio. Mas para uma obra humanizada como The Last of Us, a gente sente de maneira diferente. Porque nesse momento da trama, no atual estágio dela, nós já nos afeiçoamos bastante, profundamente, pelos personagens. E quando nós estamos jogando com a Ellie, também se trata de um momento divisor de águas, porque o game em si, o que o Neil Druckmann fez na direção do game original, foi nos dar uma tijolada. Vocês estão lembrados que no podcast anterior eu falei que a cena do inverno, quando o inverno é apresentado na obra, no jogo, trata-se justamente daquela cena de caça que nós vemos a Ellie aqui no jogo, perdão, no episódio fazendo. Aqui ela está com um rifle. É uma diferença entre o episódio, né, e o game. Aqui ela está com um rifle, caçando com um rifle, mais pesado do que ela, inclusive, né, até a Bella Ramsey. A gente nota que a atriz tem dificuldade, né, de segurar o rifle, manter a mira, um instrumento, né, uma arma muito pesada para ela. É curioso, né? Mas a escolha aqui na série faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. Onde a Ellie encontrou aquele arco, né, no game? De onde ela tirou um arco? Ela sabe manusear um arco, já manuseou um arco na vida? Eu achei que a decisão, a escolha que foi feita, né, na substituição do arco e flecha pelo rifle foi assertiva. Faz bem mais sentido, né? Porque era o instrumento, a arma que ela tinha, né, em mãos ali naquele momento, quando o Joe caiu enfermo. Foi uma substituição inteligente, assertiva na minha opinião. Mas enfim, quando a cena abre, como eu mencionei no episódio anterior, é justamente no momento que depois que o Joe cai do cavalo, o Joe cai do cavalo, ferido, né? Ele apaga, o game tem um corte e aí o inverno é introduzido. E aí começa aquela cena da Ellie caçando o coelhinho, lá com arco e flecha, aqui com um rifle. O impacto inicial o que nós sentimos inicialmente, já apegados não apenas pela Ellie, mas também pelo Joe, é que, nossa, o Joe morreu. Então a sensação inicial é de luto. A gente está enlutado. E luto, né, um certo grau de fragilidade que nos acomete, a gente não se livra dele muito rapidamente. Não é simplesmente encontrar o Joe, né, depois numa garagem, sendo tratado pela Ellie, ela ajudando e tal, ele lá completamente indefeso, né, muito mal, precisando realmente de medicações, que é o que motiva ela a sair, né, para caçar, mas também depois a fazer a troca que ela fez com o David e o James. O fato de encontrar o Joe naquela situação, aquele grau de sensibilização, de fragilidade, que o game nos colocou antes, entre aspas, né, nos enganando, presumindo, nos fazendo acreditar que talvez ele poderia estar morto, porque é o primeiro setor no game que a gente joga com Ellie, que a gente joga com a menina, com a personagem. É diferente, bate diferente, sensibiliza, fragiliza, e a gente não recupera o tônus anterior tão facilmente, não. Mexe com as sensações, mexe com os sentimentos, porque há uma afeição em questão. A gente desenvolve uma certa empatia pelos personagens.
E o jogo aí passa a ser mais intenso na perspectiva do que vai vir adiante, porque nós iremos continuar jogando com a Ellie. Tem um momento que a gente joga com o Joel também nesse setor, mas a maior parte é com a Ellie. E aqui nós somos a menina. Nós estamos com um joystick na mão. O destino dela, né, o que ela faz, o que ela precisa fazer para sobreviver, e tendo esse asqueroso, esse pedófilo, sabe, na cola dela, é aterrorizador. O que faz da experiência aterrorizadora não é o fato de que o game em si tem características que remetem ao horror. Um horror sobrenatural e fantástico, mas sim a um horror real. Um horror real das vítimas, das pessoas que passam por isso. O game, de certo modo, nos dá 2%, 3% dessa experiência de 100% que mulheres, crianças passam na vida real. Nos deixa com esse sabor. E o jogo, ele é opressor. O embate final com David naquele salão que começa a pegar fogo, é o momento também mais complicado falando em termos de dificuldade do game. Não é difícil, não é impossível de passar, né? Algumas pessoas podem morrer algumas vezes tentando se livrar, combater com o David ali, né? Ele é um adulto, ele é um homem adulto muito mais forte do que ela. Ele arrebenta a Ellie realmente, né? Ele bate muito forte nela, ele espanca a menina. E ali ele de fato quer matá-la, quer abusar dela e matá-la. O jogo ele se torna mais opressor naquele ponto, porque nós estamos jogando com uma personagem que é a Ellie, que ela é mais lenta do que o Joel, ela não tem a mesma força que o Joel, e o David naquele salão ele se movimenta rapidamente. É como se ele conhecesse o ambiente campal, onde a batalha, né, a tentativa de sobrevivência da Ellie no caso, vai se dar, e nós não. Nós estamos jogando pela primeira vez, a gente não conhece aquele espaço, a gente não sabe para onde ir. Nós andamos ali, naquele salão, agachados e prestando atenção onde o David está, onde faz barulho, tentando fugir dele. É atemorizante, porque na maior parte do gameplay nós somos o Joel e o Joel é agressivo, o Joel reage, ele combate, ele atira nos outros. Quando aparece um opressor, um inimigo, né, um abutre, ele tem mais recursos para se defender. Aqui não, aqui é o abutre em si atacando uma pessoa indefesa, uma criança. Uma criança que não tem capacidade física, né? E muito menos emocional também, para pensar racionalmente, né? Ficar equilibrada, calma num momento como esse, para tentar sobreviver. A Ellie sobrevive, mas através de um ataque colérico, de fúria, né? É algo completamente instintual. É sobrevivência ali, não se pensa mais em nada, é apenas sobrevivência. Nessa idade, nos colocando no lugar dela, é uma experiência assim, completamente destruidora. E o game ele é mais potente nesse sentido por isso, porque nós somos ela, nós estamos jogando com ela. Aqui, assistindo o episódio, o que nós acompanhamos é a Bella Ramsey reagindo à situação. Essa situação inominável. No game, a Ellie é nossa responsabilidade. Nós vamos decidir para onde levá-la. Como lidar com esse predador, com essa força que nós não temos a capacidade física para resistir. Isso cai sobre nós. Cai sobre nós essa responsabilidade. E levando em consideração, claro, o que eu falei antes, o grau de afetividade que nesse ponto do game, como também é na série, nós já sentimos por ela. A gente quer defender a menina, mas ao mesmo tempo a gente está aterrorizado, porque ela não tem físico, as ferramentas necessárias para sobreviver a esse abutre, esse verme. Vocês entendem? É claro que ela sobrevive, mas isso é uma coisa que a gente descobre depois. E ela sobrevive porque a cena em si corta para a CGI, né? Uma cena que não é jogável no caso, não é gameplay. No jogo nós não matamos o David jogando, na verdade ele nos vence. Ele nos vence e aí a cena abre e nós encontramos tudo que nós encontramos aqui, vocês viram aqui no episódio.
que é a Ellie tentando chegar até a machete, né? No jogo é uma machete, né? Aqui é um cutelo, mas no jogo é uma machete. Ela tentando alcançar a machete e finalmente alcançando. Mas o grau de desespero, de sentimento de derrota, de incapacidade de ajudá-la, protegê-la, isso é algo que o jogo, graças a esse aspecto projetivo de estarmos jogando com ela, na pele dela, isso é algo que o jogo proporciona. E por isso, pelo menos até a cena com o Joel, né, o abraço que o Joel dá, a maneira como ele acolhe, encontra a Ellie, ou mesmo na cena onde ela está matando o David, exceto pela cena que ela mata o David e o reencontro com o Joel, tudo antes, o fato dela estar sendo perseguida por esse pedófilo, é tudo muito mais intenso. Muito mais intenso. Eu não sabia se a série conseguiria retratar do mesmo jeito, com a mesma intensidade. E pensando bem, eu acho que não é algo muito possível, né? E é por isso que, inclusive, eu aconselho, joguem um game. É uma experiência diferente. Ela acrescenta. E para aqueles que já se sentiram muito agredidos pelo episódio, aí não. Não joga. Não joga porque é complicado, tá? É complicado. Aqueles que já foram completamente destruídos, atropelados pelo episódio, não joguem um game jamais. Aí, pra vocês, não joguem. Porque é muito mais intenso. Mas quando eu falo em intensidade, né, o jogo ter sido mais intenso pelo aspecto projetivo, eu não estou querendo dizer que o episódio foi ruim, não. Que ele foi inferior, muito pelo contrário. Foi uma retratação muito boa naquilo que era possível fazer. É apenas uma característica do jogo a qual o episódio de TV não é capaz, o episódio de TV não oferece. Isso em muitos outros momentos da obra não foi problema, mas como é o momento mais tenebroso, né, o momento mais horrível da história da Ellie no primeiro game, o momento mais traumático, né, mais abominável de todo o primeiro game, aqui fez uma certa diferença. O aspecto projetivo, o fato de nós sermos responsáveis por controlá-la e, em certo momento, por projeção, nos misturarmos com a personagem, isso fez uma diferença realmente muito grande. É apenas nesse sentido que eu falo. De certo modo, o episódio de TV ele tenta compensar algumas coisas, né? Como, por exemplo, a cena onde a Ellie desfere os golpes de cutelo no David, quando nós vemos que a parte instintual, né, o único recurso que sobrou para ela, é colocado à tona, ela é forçada a agir daquele modo para se defender, né, e o quanto aquilo não está agredindo apenas o David, mas também a ela, né, nota-se na expressão da menina, a cólera, o asco, né, o ódio. Isso tudo está na expressão da Bella Ramsey. Tudo isso. É uma explosão de sentimentos. Sentimentos de alguém que foi muito brutalizado até aquele ponto. A Bella entregou assim, uma atuação primorosa, chocante. Mas o aspecto projetivo do game, aqui de certo modo eles tentam compensar um pouco com a extensão da cena. No game, a Ellie deu a metade dos golpes que a Bella Ramsey deu aqui no episódio. Então é uma cena muito mais chocante, muito mais brutal do que aquilo que nós vemos no game. A diferença, como eu falei, é de intensidade. Na intensidade durante a perseguição, quando nós estamos sendo caçados. Porque nós estamos na pele da Ellie. Nós literalmente somos ela. Estamos jogando com ela. É nesse sentido. Mas a cena, realmente a cena onde a Ellie desfere os golpes de cutelo, é o dobro de golpes. É uma cena muito extensa. E ela é completamente destruidora pra gente, porque não é só o fato dela estar golpeando, mas são todas as marcas do abuso que ela sofreu descritas ali, na linguagem corporal da atriz. E é interessante perceber, né, como a Bella ela se entrega de fato à cena. A cena, aqueles momentos, e até mesmo depois, quando o Joe reencontra a personagem, né, reencontra a Ellie, o impacto que nós vemos não apenas na Ellie em si, mas também na Bella Ramsey. A situação de choque. Ela está completamente em choque. É diferente, tá? É diferente do game. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas aqui eu acho que o choque se mistura. Foi uma coisa que se misturou. É a atuação da Bella Ramsey? É.
mas é um momento, é um conteúdo tão bárbaro, tão violento, tão agressivo, que isso acaba marcando, isso mistura, isso impacta um artista, isso impacta quem está atuando, um ator e atriz. Alguns papéis eles são densos demais, algumas situações em set, cênicas, aquilo que o roteiro nos pede, às vezes é demais para qualquer pessoa. Não tem como você sair ileso de uma experiência como essa, mesmo que aquilo que se esteja sendo feito, aquilo que está sendo feito no caso, né, em set, seja atuação, é uma atuação. Mas você se mistura, você é impactado por aquilo, porque é algo tenebroso demais, é algo agressivo demais, violento demais, extremo demais. Não tem como resistir a isso, e não tem como sair ileso, sem marcas, sem sujeira de uma cena como essa, porque tudo é muito sujo, tudo é muito grotesco. E esse impacto eu acho que é algo que nós podemos ver, enxergar perfeitamente na Bella Ramsey. Depois que o Joe, né, o Pedro, chega, a abraça, e a reação dela, o modo como ela está em choque. A personagem está em choque, mas eu também percebo que a Bella está. Que a experiência como um todo também teve um impacto nela. Mesmo ela não sendo predada como a Ellie foi, né? Aqui a atuação, é claro que o Scott Shepherd não é o homem que o David é, mas querendo ou não, o conteúdo ele é muito extremo, ele é muito... eu não tenho palavras, eu não tenho adjetivos que são compatíveis suficientes para descrever o que a Ellie passou em poucas horas, né? Desde o aspecto do canibalismo, ela foi ameaçada, né, de ser comida, devorada viva. Ela viu corpos, no game inclusive ela vê corpos, tá? Foi uma coisa que o episódio aliviou e o game não alivia. A Ellie vê os corpos, ela enxerga os corpos das pessoas que estavam sendo predadas pelos canibais. Aqui ela viu um pedaço, né, uma orelha no chão. E dá pra notar também, né, o choque da personagem, o choque da Bella Ramsey, de maneira muito transparente. Mas enfim, foram horas onde ela foi ameaçada de ser predada e foi predada. Tentaram comer ela e tentaram abusar dela sexualmente, estuprá-la. É muito para um recorte de tempo assim, pequeno. E não que eu esteja dizendo que não seja muito pro resto da vida, porque esse tipo de coisa marca pro resto da vida. São feridas que nunca vão se fechar completamente. Fica uma cicatriz que não cicatriza também completamente internamente. Pessoas que já passaram por isso, eu tenho certeza absoluta, que assistem esse episódio aqui e ficam sentidas. Não tem como não ficar sentido. Nós que não passamos por uma experiência como essa ficamos, imagina as pessoas que passaram. Então, meus caros, é muito. E dá pra perceber que há muita coisa também de Bella Ramsey ali, não apenas de Ellie. Mas isso é esperado, completamente esperado. Completamente justificado também. Enfim. Falando um pouco do David e do aspecto religioso, né, que foi inserido pelo episódio, como eu falei anteriormente, o game não tem isso. Ele não é um pregador no game, é apenas líder de um bando de abutres, né? De canibais. Só que foi um acréscimo interessante feito aqui pelo Greg Mazin. É um elemento que não tem no game, mas que é perfeitamente discernível, né? Identificável em situações como essa, né? Situações apocalípticas, onde as pessoas estão passando momentos muito difíceis, delicados, fome, né? Não tem o mínimo para sobreviver. É uma situação realmente muito delicada. E o aspecto religioso, apelar para a divindade, né? Ou então abusar de pessoas que estão em completo estado de miséria, é algo previsível. Com fartura. Já existem muitos pregadores, né? Muitos líderes religiosos que fazem isso. Imaginem um contexto como esse. Apelar para a fé, para a existência de um ser invisível que fala comigo, né? Eu sou a principal ovelha do seu rebanho, sou eu que tenho, né, o papel, a responsabilidade de guiar os outros, colocar-se, né, em um lugar de poder,
ter o poder de fala, de subordinar os outros, manipular os outros a partir da sua sensibilidade, né, fragilidade, é algo muito previsível em um contexto como o contexto, né, o universo de The Last of Us, onde se falta tudo e as pessoas estão completamente desesperadas a ponto de se apegar a coisas esdrúxulas, absurdas, acreditar em líderes religiosos que apenas estão se alimentando, né, da fragilidade delas, da miséria delas. Isso é algo previsível, uma coisa que o game não tem, que a série fez esse acréscimo, né, essa questão religiosa ela é trabalhada com mais acento no segundo game da franquia, em The Last of Us Part 2. Ali essa coisa entre a questão da religiosidade, né, do dogmatismo, do fundamentalismo, da cegueira. São temáticas que o segundo game trabalha mais profundamente, mas foi interessante já inserir aqui nesse contexto, até para justificar um pouco, né, o grupo, a colônia, né, o resort, onde o David foi selecionado como liderança. Uma liderança não democrática, claramente não democrática. As pessoas não enxergam no David um líder porque elas o respeitam. Elas enxergam nele um líder porque elas o temem. É o que fica claro aqui, né? É uma liderança pelo temor, baseada no medo. É tirânica, né? Mas o que também é diferente do game é que aqui tem mulheres, tem crianças, tem idosos. Isso no game é diferente. Ali são homens adultos, né? Jovens adultos, meia idade, seres truculentos mesmo, né? Que baseiam a sua existência, né, miserável numa noção, né, predatória, a sobrevivência do mais forte, como que tiver pela frente, mesmo que seja um ser humano. Eles já deixaram de serem seres humanos. Eles são completamente desumanizados. Aqui não. Aqui tem gente que ainda não chegou nesse estágio. E isso eu achei interessante. E a religiosidade nesse sentido também cria um link interessante, né, uma aproximação com esse perfil de pessoa que estava ali no bando do David, né, naquele resort. É importante notar que nem todo mundo sabe aquilo que ele faz. Isso fica claro, bastante evidente já no princípio do episódio, quando o corpo do pai da Hannah, da menina, né, aquele que o Joel matou por legítima defesa, ele é levado novamente para o resort. A reunião ali no sentido, né, de supostamente purgar a morte dele, falar sobre possível vingança, coisas desse tipo, debater sobre se o corpo seria enterrado ou não. Na verdade é um desejo da família do cara, né? A família da Hannah principalmente, da menina, que o pai fosse enterrado. E a desculpa do David, não, tá frio, né? É inverno, o gelo deixou o solo mais duro, hoje não dá para fazer isso, agora não dá para fazer isso. Quando a primavera surgir, nós enterramos o corpo dele. Papinho furado, né? Mas é perceptível que algumas pessoas são ingênuas e já estão completamente num estágio de debilidade, inclusive mental, tão gigantesca, que elas não percebem a manipulação, que elas não percebem aquilo que realmente o David esconde. E talvez algumas ali também, né, não queiram ver. No fundo sabe, mas não querem ver, devido ao grau de escassez da comida, né, que ali nós encontramos ali. A comida de fato é muito escassa. No inverno as coisas sempre ficam muito mais complicadas, né? Então é um elemento que é diferente do game. No game eles sabem. O bando inteiro sabe, o bando inteiro come, né? E aqui há pessoas que supostamente não sabem aquilo que o David fez e faz. Porque, não vamos enterrar, não é porque é impossível enterrar. Com esforço, enterra-se sim, não tem problema não. O negócio é que o corpo em si é recurso, ele só vê recurso naquilo. É um canibal, ele se assumiu canibal. E não tem o menor problema, ele não sente o menor problema, o menor constrangimento. Ele não sente repulsa em consumir carne humana.
um monstro. É monstruoso o que ele faz. Mas a desculpa ali foi colocada para aproveitar o cadáver. Fazer aquela janta, né, que todo mundo ia ter no refeitório mais tarde. A carne é diferente. Nota-se que ela é diferente. Quem está cozinhando não quer acreditar, mas no fundo sabe-se que é. Vocês perceberam a expressão da moça da cozinha? Enfim, aqui na dinâmica da série, que é bem diferente do game, há algumas pessoas que eu acredito que realmente não saibam que estão comendo carne humana. Mas há muitas que são cúmplices. E é um ponto que é também precioso, eu acho. Pelo menos para mim é precioso no episódio, no sentido de notarmos como, às vezes, um vilão se destaca e chega aos extremos, não porque em si ele é uma força descomunal, imparável. É o fato daqueles que podem pará-lo, daqueles que podem fazer alguma coisa, serem covardes a ponto de se eximirem do ato, né, de fazer alguma coisa, impedi-lo, deixar com que ele se aproxime dos mais indefesos, não fazer nada, saber o que ele faz e não fazer nada. Essa omissão que fez com que o David se tornasse quem ele se tornou dentro daquele grupo. É o depósito numa figura única, numa figura apenas como a dele, inclusive, né, que governa, se movimenta, se expressa pela agressão. É o depósito nessa força, entre aspas, que na verdade é só violência, é só truculência, que fez com que as coisas chegassem a esse ponto. Ali nós temos vítimas. Sim, é possível pensar que algumas pessoas ali sejam vítimas, mas a maioria delas não é, não. É cúmplice. Se você sabe que isso é feito e não faz nada, você é cúmplice. Você também é responsável, né? E havia pessoas ali que deixaram outras comerem carne humana sem saber que estavam comendo. São monstros, são cúmplices. Eles não são muito diferentes do David, né? E isso, de certo modo, pelo menos para mim, a minha experiência ela foi ainda mais nojenta do que foi no game. Perceber essa omissão. Quando pessoas podem fazer alguma coisa, tomar partido e não tomam. Mesmo reconhecendo que estão em maior número, que têm força. Não fazem nada. Porque não querem assumir a responsabilidade. No caso de cuidar dos outros, né? De ocupar um lugar de liderança. Às vezes é para se eximir dessa responsabilidade. Tá, o David é o líder. Se eu mato esse cara, se eu tiro ele do caminho, vou ser eu que vou ter que fazer isso. Às vezes também é fuga de responsabilidade, né? Mas quando não se assume uma responsabilidade e se deixa a liderança, que, como eu falei, é uma liderança baseada no medo, deixa essa liderança crescer, ela ditar tudo que acontece ali, é um crime na mesma proporção, até maior do que se eximir da responsabilidade. Porque olha o grau, né, olha o estado que essas pessoas vivem. Olha as coisas que acontecem ali. Ali tem vítimas, claro que tem vítimas. Ou vocês acham que quando o David fala para Hannah, depois de enfiar a mão na cara da menina, que ela sempre teria um pai, vocês acham que ele estava falando apenas de figura paterna? Que ela teria apenas pessoas para que fossem a educar? Claro que não, ele é um pedófilo. Ele é um abusador, ele é um predador sexual. Aquela menina ali, ele não está olhando ela com os olhos de um pai. E ele não enfiou a mão na cara dela porque ele estava educando, entre aspas. Não, ele enfiou a mão na cara da Hannah porque ele acha que é dono do corpo dela. E que ele pode fazer com o corpo dela o que ele bem entender, porque ele a mantém viva. É desse tipo de verme asqueroso que a gente está falando. E é esse tipo de liderança que os outros se omitem, deixam essa liderança se propagar, ganhar força, manipular, oprimir os demais. É claro, visível, mesmo entre os canibais, entre aqueles
que comem carne e sabem que comem, né, dão para os demais e tal. É visível como eles não gostam da liderança do David. É visível como eles estão em maior número, mas eles não dão um passo adiante. Eles se omitem. E são tão culpados, são tão asquerosos como ele. É o problema aqui, né? O principal problema aqui. Então a maneira como a série se organizou, né, o fato dele ser um pregador, né, um lobo no meio das ovelhas, o discurso religioso, né, o modo como sensivelmente, emocionalmente esse discurso pega as pessoas, como elas se apegam na esperança, né, na possibilidade de um ser superior, para acreditar que podem superar, sair dessa situação. Todos esses elementos eles são compatíveis, eles conversam, dialogam muito bem na série como um todo. No episódio como um todo, no caso, né? Na série não, no episódio. Que é um recorte desse momento aqui. Mas como eu mencionei, essas questões mais religiosas, mais fundamentalistas, mais relacionadas ao campo da fé, é um tema, uma temática que será trabalhada com muito mais intensidade no segundo game, no caso também na segunda temporada da série. Mas continuo reafirmando que é bem interessante como o Craig Mazin e o Neil Druckmann estão antecipando alguns elementos e que quando nós chegarmos na segunda temporada e vermos isso acontecendo com mais intensidade lá, talvez a gente não vai ficar tão surpreso assim, né, como algumas pessoas possivelmente ficaram aqui na primeira temporada, ao ver esses elementos, vendo essas coisas acontecendo. E é interessante também que são elementos que de certo modo compartilham, né, refletem um pouco a realidade que nós vivemos, mesmo sem ser uma realidade pós-apocalíptica. Basta ver, né, o tanto de abutres, né, lobos no meio das ovelhas que ficaram ainda mais visíveis, né? Eles já são visíveis. Eles não têm vergonha. O menor constrangimento de aparecer, de se mostrar, né, revelar suas práticas no mundo que a gente vive. Eles não têm mais vergonha e constrangimento, eles não estão escondidos. Mas a sua característica predatória nós podemos ver muito claramente, por exemplo, durante o período da pandemia, né, de Covid-19. Gente vendendo feijão, grão de feijão, a preços exorbitantes, com a promessa de que aquele feijão curaria as pessoas do vírus. E gente com medo, completamente alienada, né, dentro de uma lavagem cerebral. Elas foram, né, brutalizadas também mentalmente, espiritualmente. Gente comprando esse discurso. Enfim, são momentos da série que dialogam com a realidade e eu gosto sempre quando os roteiristas eles estão fazendo esse movimento. Muito bom mesmo. Uma coisa que eu ia me esquecendo de citar é que o enfoque na questão religiosa é muito perceptível no episódio, é uma coisa realmente consciente da parte do Craig Mazin. Eu achei bem curioso o modo como ele deu nomes cristãos, bíblicos, né, para os personagens do episódio. É claro que o nome do David, que David é um nome bíblico, é uma herança do game. Esse é o nome dele lá mesmo, né? Mas aqui nós temos mais personagens, muito mais pessoas, né, momentos com outros personagens que também têm nomes bíblicos. É um movimento de reforço, né, de ênfase, de acento. A minha mensagem aqui, a minha crítica aqui perpassa também por esse quesito religioso, tá? Como a fé é utilizada para predar as pessoas, né, e por pessoas que dizem que, né, a sua única intenção, né, é de ajudar aqueles que são necessitados. É o discurso, né, sempre o discurso da liderança, do herói, né, do profeta, né, do bem intencionado. O que o David fala? Né? Eu sou um homem decente, né, tentando cuidar de quem conta comigo. Que é um discurso que ele fala, né, ele expõe para todo o bando, todo o grupo, né, os homens mais velhos, os idosos, as mulheres, as crianças. Ele fala isso, né, durante as pregações, quando ele está com a Bíblia na mão. Mas o que ele realmente pensa, né, como ele age, ele deixa isso muito transparente, por exemplo, quando ele está conversando com a Ellie, né, lá na prisão, quando ela está presa na gaiola. Ele fala, tenta seduzi-lo no sentido de, nossa, eles são menores, eles são manipuláveis, alienáveis, você é diferente, você pensa por si mesma.
Você é mais madura do que eles. E esse maduro nesse sentido aí de querer, né, tentando, no caso, aproximar-se dela sexualmente falando, né? Nossa, é asqueroso acompanhar, ouvir as palavras dele. É muito asqueroso. Mas é tentando se aproveitar mesmo, seduzir, manipular ele, né? Mas naquela tentativa asquerosa de se aproximar dela e ganhar a confiança da menina, nós vemos que ele não é nada disso do que ele fala para os demais, né? Na verdade, ele nega aquilo que ele falou. Mas diante do bando, do grupo, dos fiéis, caso queiram chamá-los assim, o discurso é de decência, daquele o qual se pode contar, que vai ditar o caminho, que vai conduzir, né? É sempre a figura do intocável, né? Do livre de pecados, né? Daquele que peca, que se pecar, sabe que está pecando e é capaz de se redimir, coisas assim, né? É alguém que está sempre em um grau de pureza maior do que os outros e que supostamente tem credibilidade, no caso, né? Está autorizado a falar pelos outros e decidir pelos outros, porque, de certo modo, né, ele é mais, entre aspas, puro. É a mesma baboseira de sempre. Qual o vilão? Me falem. Contem pra mim. Qual o vilão do mundo real mesmo, né? Qual o tirano que chega em praça pública e se revela como vilão? É sempre, né, é sempre um discurso de pureza, né? De pureza racial, de pureza moral, né? Eu sou o mais puro da minha raça, eu sou moralmente reto, os outros são sempre os inimigos. Sigam a mim, os outros estão errados, eu sou puro. É sempre a mesma conversa, né? Inclusive para as ideias intolerantes, né? Para os preconceitos nas suas mais diversas formas, o discurso parte daí também, né? De uma suposta pureza, de algo que mágico, né? Invisível, que ninguém vê, que ninguém constata, que ninguém pode realmente provar, assegurar, uma suposta pureza que dá crédito àquela pessoa, né? Que potencializa essa pessoa a ponto de ela achar que está acima dos demais e que pode seguir os outros, ser uma referência para os outros. Os vilões são assim. Uma pessoa que se diz pura, que não tem desvios, que não tem problemas, que é moralmente elevada, é um tipo de pessoa que é sempre importante, sempre assertivo desconfiar. Tem alguma coisa errada. Porque é uma pessoa que aponta a si como especial e que não percebe mínimos defeitos, e todo mundo tem defeito, tá? Ninguém é perfeito. Uma pessoa que não se incomoda com os defeitos que tem, não reconhece e também não se incomoda, a ponto de achar que é referência para os outros, que é um modelo a ser seguido, tem algo muito errado com essa pessoa. E tá na cara, é transparente, tá? Tem que ser cego, muito cego, estar muito cego, debilitado para não perceber isso. Enfim. Vamos falar um pouco sobre o Troy Baker, porque o Troy Baker também é um caso especial aqui no episódio, né? Um caso no sentido de ser um pouco sensível para quem conhece o trabalho do dublador, ator. Ele também atua, né? Vocês viram aqui que ele atuou, não apenas dublando, que ele de fato se destaca, ele tem qualidade suficiente também para atuar. Eu acho que a dublagem de The Last of Us é mais do que uma dublagem, né? É uma coisa muito corporal, física também. Inclusive a Ashley Johnson, o Troy Baker, todos eles, né, trabalharam com mocap em estúdio, fazendo captura de movimento. É uma atuação de fato. Mas enfim, a questão do Troy Baker é que ele é o Joe original. É a voz do Joe original, né? Quem deu vida pro personagem. E pra mim não é um problema, sabe? Outro ator, e bom ator por sinal, porque o Pedro Pascal é muito bom, ele tem feito um trabalho assim exemplar na série, né? Foi uma excelente decisão a escolha por ele. O que de certo modo é ingrato é ver alguém que a gente acaba se afeiçoando, né? Gostando do personagem, trabalhando em um papel tão deprimente como o papel do James é, né? Um personagem
repugnante, tão repugnante quanto o David. Mas nada que, claro, né, ser ator, atuar, trabalhar na indústria, claro, você vai atuar, vai fazer papéis interessantes, bons, né, de personagens os quais você pode, de algum modo, se assemelhar, se identificar, e ser também, né, atuar em papéis complicados, desprezíveis, né, como, por exemplo, o Scott Shepherd fez aqui. Ele entregou um excelente David. Ele é repugnante, a gente tem nojo dele, dá vontade de voar no cara, encher ele de porrada. Não dá vontade? Mas isso é sinal de boa atuação, de bom trabalho. Scott Shepherd fez um bom trabalho. Mas ele é um ator, ele não é o David, ele é o Scott Shepherd. É bom fazer essa diferença, né? Tem gente que não consegue, não. Então é sempre bom fazer. Mas o Scott, ele leu aquele texto, ele estudou o David. Vocês acham que ele se identificou com aquilo? Não, é uma nojeira. É uma nojeira, vai contra tudo o que uma pessoa minimamente correta, saudável, acredita, né? O David é nojento demais, mas sendo profissional como o Scott ele pegou o roteiro, estudou, avaliou, atuou e entregou uma excelente atuação, a ponto da atuação dele, né, não apenas as ações, mas o modo como ele atua, a linguagem corporal dele, as expressões dele, tudo isso nos causar asco profundo. É uma boa atuação. Ele é ator, ele é um profissional. E aqui o Troy Baker está fazendo a mesma coisa. Ele está em um papel ingrato, principalmente para nós que jogamos o jogo, acompanhamos a carreira dele, sabemos da história dele dentro da Naughty Dog, os trabalhos que ele tem na indústria dos games. Só é ingrato, né? De Joe para James. É triste. É triste. Mas é o que acontece, né? Quando, na indústria, de fato, né? Quando os estúdios, né? As emissoras têm acesso a grandes orçamentos e têm condição, capacidade de contar com o trabalho de alguém como o Pedro Pascal, que em termos de atuação é muito superior ao Troy Baker. Né? Nós nos afeiçoamos, gostamos do Troy Baker porque ele é o Joe dos games. Né? A gente desenvolveu um certo carinho, um apego pelo personagem, para o modo como ele dublou o seu trabalho dentro da Naughty Dog. Mas é importante também separar uma coisa da outra. Tem gente que falou, preferia, né, que fosse o Troy Baker fazendo o Joe. Ele tem idade para isso, né? Já é um veterano, já é um homem de meia idade e tal. Verdade, né? Mas ele tem a mesma qualidade cênica do Pedro Pascal? Não tem. Não tem muito onde questionar, né, esse tipo de coisa. É só olhar o currículo do Pedro Pascal, observar as obras, os trabalhos que ele fez, o trabalho que inclusive ele está fazendo na série. Ele é o melhor ator, né? Ele é alguém mais indicado cenicamente para estar numa adaptação de TV de The Last of Us. Ele traz muita coisa para o Joe, além daquilo que o Troy Baker pôde entregar mais, né? Oferecer mais no estúdio, que foi a sua voz. E o mesmo nós podemos dizer também da Ashley Johnson. Né? A Ashley Johnson é uma atriz de mão cheia, né, com um currículo gigantesco, a ponto dela, sei lá, poder representar a Ellie. Ela não poderia por causa da idade. Né? A Ashley Johnson é uma mulher adulta. A voz dela é uma gracinha. Em qualquer lugar que a Ashley Johnson esteja, né, em podcasts, programas de TV, eventos da indústria de games, não interessa. Sempre quando eu ouvir a voz da Ashley Johnson, eu vou lembrar da Ellie. É a voz da Ellie. Para mim, a Ashley Johnson sempre será a voz da Ellie, não a voz da Bella Ramsey. A voz da Ashley Johnson é muito marcante. E foi a voz que marcou. Né? Então a voz da Ellie sempre será a voz da Ashley. Porém, toda contribuição artística ela esbarra, encontra certos limites. Né? Eu acho que o mais importante, de fato, é perceber aquilo que nós podemos oferecer dentro das nossas condições, limitações, e fazer o nosso melhor. E aquilo que o Troy e a Ashley estão fazendo em The Last of Us, a Ashley ainda vai aparecer no último episódio, e tenho certeza que ela também vai ir bem. Eles estão oferecendo aquilo que eles têm de melhor. Né? A questão é essa. É saber, né, das suas limitações, daquilo que é possível oferecer e oferecer aquilo que se pode oferecer de melhor na oportunidade que você tem, naquilo que foi dado a você. De certo modo, eu vejo o Troy Baker como James, eu fico um pouco, né, incomodado, porque a gente quer algo melhor para ele, um papel mais digno dele. E eu acho que existiriam papéis
possíveis e mais dignos para o Troy Baker poder desempenhar, com certeza, né? Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa que me dá carta branca para poder desmerecer o trabalho do Pascal, que é excelente, é muito bom, né? E o Pascal é um melhor ator, ele é mais experiente que o Troy, né? O fato do Troy merecer algo melhor, ter sido o James na série, não é justo eu utilizar disso, ou desse sentimento, um possível amargor, né, descontentamento, para poder descreditar o trabalho do Pedro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E de todo modo, aquilo que o Troy ofereceu aqui, né, o James dele, foi suficiente. Ele cumpriu o seu papel e para mim tá ótimo, né? Não tenho muito do que reclamar disso. Nós temos afeição, nós temos carinho pelos atores por causa da história mais longeva que nós jogadores gamers temos com The Last of Us, né? E é só isso. Não significa em dimensão alguma, né, que aquilo que o Pedro e a Bella estão oferecendo seria inferior ao que o Troy ou a Ashley, se ela fosse novinha, né, poderiam oferecer. Não se pode misturar as coisas. E, de fato, eu estou bastante satisfeito, não apenas com o Troy ou a Ashley estarem na série, mas todos que fizeram parte do elenco original do game, todos que estão envolvidos, eu me sinto grato por isso, né? É um sentimento realmente de gratidão, de reconhecimento. O Neil Druckmann, né, a Sony, não esqueceu dessas pessoas que ajudaram The Last of Us a ser reconhecido como uma obra excelente, de primeira qualidade que é. É bonito ver isso. Causa em nós um certo sentimento de gratidão, né? Olha, essa gente é importante para a história da franquia. Agora, quando ela vai ficar de fato mais à vista, vai chegar a um público global e não apenas gamer, essa gente aqui que me ajudou no passado, é a hora de retribuir o favor, né? Eles foram contratados? Foram. Eles foram assalariados? Receberam pelo seu trabalho? Sim. Mas eles deram muito, agregaram muito ao trabalho. Eles não foram apenas fazer um servicinho mais ou menos, né, ou de acordo com o salário que foi pago. Não, eles se entregaram de corpo e alma para o game. Essas pessoas fizeram dos personagens aquilo que eles realmente são, cativantes como são. E agora, quando a série está em alta, né, a obra está em alta, no caso a franquia está em alta, essa é a hora que eu devo me lembrar dessas pessoas e retribuir minimamente o que elas fizeram pela franquia. E isso a Sony fez, a Naughty Dog fez, o Neil Druckmann fez. Eles não se esqueceram do Troy, da Ashley, da Dandridge e de quem mais que apareceu aqui. Entendeu? E por isso eu me sinto grato. E tenho certeza que o Troy Baker também se sente. Tenho certeza absoluta. Mesmo tendo sido o James, esse traste aí, né? Esse covarde monstro que nós acompanhamos durante o episódio. Mas prossigamos, eu tenho algumas coisas ainda para mencionar em relação ao que o episódio 8 nos mostrou. O método de tortura e interrogatório do Joel, finalmente ele foi colocado às claras, como de fato ele é e era, né? É um método de interrogatório que ele e o Tommy normalmente desempenhavam, colocavam em prática com pessoas às quais eles precisavam de informação, né? E é brutal, é muito brutal. Aquela cena na cabana com os velhinhos, né, antes deles encontrarem Jackson, a gente teve um aperitivo humanizado do que seria, né, esse método. Até porque a presença da Ellie, né, a maneira como a senhorinha também recebeu o Joe, a Ellie, enfim, a gente não viu a materialização realmente do método de interrogatório e tortura. É tortura também. O Joe é um torturador. Já cansei de falar, ele não é, nunca foi, né, um herói em nenhum sentido. É nojento também as coisas que ele e o Tommy já fizeram. E claro, a Tess também, né? Inclusive a gente vê isso a marca neles também, os fantasmas que eles carregam. Mas enfim, esse episódio aqui mostrou claramente, mais claramente, como é o método de tortura. Isso é um ponto a ressaltar. Aqui ele está explícito. É assim. O Joe fez isso não apenas com essas pessoas, mas com muitas outras. É uma coisa que é importante se lembrar sempre. Um outro aspecto que é importante notar, a questão do desejo de vingança, como o desejo de vingança dos moradores do resort, dos caçadores principalmente, né,
como ele é irracional. A vingança, de certo modo, carrega esse traço colérico, bastante colérico, que nubla, né, a percepção, o bom senso. É irracional, uma coisa animalesca e completamente irracional. Joe e Ellie não estavam fazendo nada na Universidade de Colorado. E eles foram atacados. Tentaram matar os dois. Eles tentaram matá-los e um acabou morrendo. E aqui nós vemos um certo sentimento de vingança, né? De, eles são os agressores, né? Eles merecem morrer. Nós temos o direito de vingar a morte, né, do nosso companheiro que eles mataram. Mas peraí, pô. Ele não está fazendo nada. Era um homem com uma criança. Um homem com uma criança e um cavalo. Eles partiram para cima do Joe. O Joe foi atacado, né? Ele se defende. Ele elimina um deles para se defender. Mas aqui a irracionalidade, né? O total contexto de barbárie, de brutalidade, de assassinato, né? Roubo, canibalismo, a maneira como isso foi banalizado, justificado, deixa as pessoas num grau como esse, de total irracionalidade, de justificativa de um desejo de vingança que não tem justificativa, né? Eles tentaram matar, morreram e agora querem se vingar e se acham no direito de se vingar porque morreram. É absurdo, né? Completamente irracional. Mas vamos lá, para mais um outro ponto. A projeção de David, a projeção que ele faz em Joe durante a conversa que ele tem com a Ellie. Ele é um sujeito tão imundo, que numa tentativa de justificar aquilo que ele é, quem ele é e os desejos repugnantes que ele tem, ele projeta nas figuras masculinas aquilo que ele é. É aquele papo, eu gosto de garotinhas, mas os outros homens também gostam, então eu não estou errado. É uma justificativa bizarra, né? É de projetar no outro aquilo que há de pior em ti, para aí justificar, dar credibilidade, né? Ou caminho livre para você colocar em prática, né, seus impulsos mais animalescos, mais nojentos. Eu vou estuprar essa menina. Até porque tem um outro homem que está com ela, e eu sei o que ele quer. Sabe não, cara pálida. Ele projeta em Joe, né, a figura de um homem que está com a Ellie porque quer abusar dela sexualmente. O que nós sabemos que não é verdade. Nem todo mundo é assim. Mas os abusadores, eles projetam a si mesmos nos outros para de alguma forma tentar justificar aquilo que eles fazem. Todo mundo faz isso, então é natural. Então você não pode me julgar. Porque aquele homem, ele está com você, você acha qual a razão dele estar carregando você de um lado para o outro. É claro que ele quer alguma coisa. Você que é inocente não percebe. Manipulador, safado, indecente, verme da pior espécie. Mas aqui a gente está falando no caso de pedofilia, né? Mas não para por aí não, tá? Tem muita gente que usa esse mesmo artifício, projeta o seu próprio desejo inadequado em outras pessoas para se sentir no direito de fazer alguma coisa contra a vítima. Não é raro esse tipo de coisa, né? E não é incomum também nós encontrarmos no cotidiano pessoas justificando o mal, né, o inadequado, o incorreto, com um papo, uma balela de que o mundo é assim, as pessoas são assim, então eu posso ser também. É bizarro, né? É bizarro, é ridículo, é nojento. Né? Acho que não há outra, não existem outros vocábulos para descrever isso. Eu fiquei muito puto, muito enraivecido quando esse momento do episódio aconteceu. É nojento, é asqueroso demais. Enfim. Mas, para fechar esse episódio, muito bem dirigido pelo senhor Ali Abazi, um diretor iraniano, e não podia me esquecer de mencioná-lo também, porque reforça um traço que tem sido constante na série. É uma série internacional, isso é fantástico, tem sido sensacional, né? Uma coisa que eu gosto em séries de primeira linha, primeira prateleira em termos de investimento, é esse aspecto. Muitas pessoas de vários países do mundo podendo dividir o mesmo espaço
o mesmo ambiente de trabalho e fazendo, né, diversas contribuições, olhares diferentes para cinema, né? Um diretor iraniano dirigir The Last of Us, já tivemos uma Bósnia dirigindo também. Isso é muito legal mesmo. Mas enfim, o último ponto que eu gostaria de demarcar aqui, nesse fim da minha fala, se trata das diferenças no encontro de Ellie e Joel no final do episódio. No game, claro, a Ashley Johnson encontra o Troy Baker e nós temos uma cena, uma atuação. Aqui, a Bella encontra o Pedro, nós temos um outro tipo de expressão. Embora alguns termos que ficam muito marcados, né, no imaginário de quem jogou, conhece a série, né? O modo como a Joel se dirige a Ellie, né? O modo acolhedor, carinhoso, as palavras que ele utiliza, sejam similares, né? Próximas, algumas idênticas. Há diferenças de atuação. São 4 seres humanos diferentes, atuando, passando, né? Interpretando uma mesma cena. E eu acho isso muito bonito também. Teve pessoas dizendo, mas no jogo é melhor, ou aqui na série é muito mais real, é muito mais próximo do que seria na realidade. Você não desaba a chorar depois de passar por uma coisa como essa, você fica em choque. Então a série seria mais real em virtude disso. Olha só, vocês estão equivocados, tá? Há algo de verdadeiro e falso naquilo que vocês dizem. Primeiro de tudo, são 4 pessoas diferentes interpretando um mesmo roteiro, um roteiro que pode não ser exatamente o mesmo, mas com particularidades, similaridades gigantescas, né? 98% é igual. Coisas pequenas, como por exemplo, o encontro deles no jogo é dentro do estabelecimento, em chamas. Aqui na série é do lado de fora, na neve. Coisas pequenas, mas assim, o contexto, né, o conceito, os sentimentos envolvidos, a situação, é tudo a mesma coisa, tá? Então são 4 pessoas, seres humanos diferentes, reagindo a um momento semelhante, ou verossimilhante. Aí, Pedro Pascal, Bella Ramsey, Troy Baker, Ashley Johnson. As pessoas, elas têm vivências diferentes, tá? Mesmo aquelas pessoas que passaram por casos de abuso, não há um modo homogêneo de reagir a isso. A Ellie, personagem, reagiu do modo dela, matou o David, mas muitas mulheres poderiam ter sido assassinadas. Crianças, né, da idade dela poderiam ter sido assassinadas pelo David ali. Ele era uma força descomunal, covarde, né, se sobrepondo a ela. O esperado, na verdade, é que um adulto matasse e estuprasse de fato uma criança, como a Ellie. Se vocês colocarem 10 casos assim, né, 10 possibilidades, 10 acontecimentos, em 9 ou até mesmo 10, o adulto estupra e mata. É essa a realidade. A Ellie é exceção. Era para ter morrido, sabe? Felizmente ela sobrevive. É melhor uma Ellie maltratada, traumatizada, que a gente possa cuidar depois, né? Tadinha. Do que ela morta, assassinada, estuprada. Mas enfim, em 9 ou 10 chances em 10, a criança iria morrer. Iria ser estuprada e iria morrer. Não há um modo assim, homogêneo de descrever uma situação como essa, nem no sentido da sobrevivência ou na reação que se espera de uma pessoa. As pessoas não reagem do mesmo modo. As pessoas têm histórias diferentes, personalidades diferentes, né, graus de tolerância diferente a situações extremas. Então, por exemplo, no game, a Ashley Johnson, quando o Troy Baker entra como o Joe no estabelecimento e pega ela no braço, a Ashley Johnson desaba. Ela desaba a chorar. Ela está muito frágil e está chorosa. Alguém dizer que isso é irreal é equivocado. Não é irreal. Uma pessoa pode reagir assim, do mesmo modo que uma pessoa pode reagir como a Bella Ramsey reagiu. Choque. Ela não sabia o que dizer. O rosto dela está paralisado, os olhos dela esbugalhados, marcas de sangue nas bochechas dela. Ela não sabe como reagir. Ela está completamente paralisada. É como se você tivesse recebido uma punhalada, um punhal enorme ter entrado nas suas costas. Essa sensação é de choque, nem é dor. A dor se sente depois. E no caso de vítimas de abuso, por anos. Aquela dor é secundária. A primeira reação é de choque.
pessoas que agem assim, que têm esse choque e ficam chocadas, que não necessariamente vão desabar em lágrimas, como a Ashley Johnson desabou, quando foi a vez dela no game de interpretar a cena. Os dois acontecimentos, as duas formas, são possíveis e válidas, e ambas pertinentes, ambas representativas, porque não há apenas um modo de sofrer com uma situação como essa. Quando mulheres vítimas de assédio se juntam em um grupo e começam a discutir sobre isso, nós vemos que a vivência entre elas, embora o tipo de violência seja o mesmo tipo, a maneira como elas sobreviveram a essa coisa absurda e asquerosa são diferentes. A maneira como elas sentiram e como isso tem impacto na vida delas também é diferente. Tem mulheres que ficam muito abaladas, se trancam, se fecham, né, se tornam agorafóbicas, inclusive. Elas ficam com dificuldades de voltar ao convívio social por um tempo. Algumas ficam comórbido a ponto delas passarem meses, até anos, né, sem conseguir transitar no meio social novamente. E algumas seguem a vida, né, não se trancam e tal, ficam com receio dos homens, é claro, né, o receio que já existia antes e com razão de existir fica maior ainda. Algumas outras elas se potencializam, usam esse trauma, esses sentimentos e vão para esses grupos, né, ajudar quem passou por isso, servir como uma figura de apoio. O modo como as pessoas sentem é diferente, meus caros. Nós temos histórias diferentes, histórias de vida diferentes, somos personalidades, identidades diferentes. Então não se julga o modo como uma pessoa passa por isso ou o modo como uma pessoa sente isso. Não se deve julgar. Não há correto, né, ou incorreto em casos como esse. Então, para quem está julgando aí, falta um pouquinho de sensibilidade, tá? Né? Você deveria reagir assim. Cale-se. Cale-se. Se você não tem algo útil para dizer, não diga nada. Né? Muito especialmente em casos tão sensíveis como esse e que demandam empatia, e tal fala, né, claramente expressa a falta completa de empatia pelo sofrimento do outro. Né? Dizer ou ditar como o outro deve sofrer é um absurdo completo. É tão violento e tão asqueroso como, né, um ato como foi o ato do David, pelo amor de Deus. Mas enfim, creio que mais, né? Eu acho que é tudo, né? Eu acho que aqui dá para fechar o podcast, passar a régua, porque eu acho que são os elementos que, pelo menos a mim, mais me marcaram e que eu gostaria de falar e expor aqui neste 8º e penúltimo podcast dessa primeira temporada que está acabando. O final dela a gente vai conhecer em breve. E é um final que promete, né? Até porque o desfecho do jogo é também muito climático, como bem sabemos aqueles que jogamos. E aqueles que não jogaram, sem spoiler, aguarde, espere, que o último episódio surpreende bastante. Um abraço a todos, agradeço mais uma vez aqueles que ouviram e saudações corvides.